Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você concorda comigo? Não? Você acha difícil? Não é não. Olha só, eu vou conversar com você agora sobre o concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, da banca Selecom. Acompanhe, por favor. Bem, primeiramente me apresentando para você, né? Eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e já tenho mais de 36 anos de experiência em concursos públicos. É um tempinho bom, não é verdade? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero conversar com você sobre o conteúdo programático de língua portuguesa. Você vai observar que aqui fala sobre compreensão e interpretação de texto, ou seja, entender o que o texto diz e conseguir também ler aquilo que aparece nas entrelinhas desse texto. Aparece a questão de ortografia oficial, e aqui, quando dizem ortografia oficial, nós temos a questão tanto da ortografia, né, com o emprego de letras, quanto também a questão de parônimos e homônimos, aquela diferença de ratificar para retificar, infringir para infringir e etc. Como temos também emprego do hífen, lembrando que temos aí o novo acordo ortográfico, a acentuação gráfica também com o novo acordo ortográfico, e aqui dentro dessa ortografia apareceu também a questão do emprego de crase. Observe que aqui aparece o emprego das classes de palavras. Então, você vai observar que nós temos 10 classes de palavras, é o que estudamos na morfologia. O artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. E observe que aqui é dito, por exemplo, o que se quer, principalmente a questão do emprego e correlação de tempos e modos verbais. Você sabe a diferença do indicativo para o subjuntivo, para o imperativo? Na prática, você sabe quando o verbo está no pretérito perfeito e no imperfeito, que mudança de sentido isso causa? Observe, por exemplo, que aqui fala de valor semântico, ou seja, o sentido estabelecido por preposições, conjunções, locuções e advérbios. Então, não é simplesmente saber que aquilo é uma preposição, mas o sentido que aquilo estabelece ali dentro. Temos também a questão da sintaxe de oração, então aqui entra a parte de sujeito, né, de objeto direto, objeto indireto. Você sabe a diferença de um complemento nominal para uma adjunta de nominal? Você acredita se eu te falar que isso é muito fácil e quando você aprender você vai ficar abismado? Pois é, você sabia que temos aqui também a oração. Então aparece pra gente, né, quando aparece aqui a questão da oração envolvendo o período, é onde aparece a coordenação, a subordinação. Você acha impossível saber a diferença de uma oração para outra? Pois é, existem pequenas dicas que não deixam você confundir mais uma oração com outra. Observe que quando fala em morfologia, aqui em cima, né, no emprego de classe de palavra, também é falado a respeito da formação de palavras, onde entra, por exemplo, a derivação, a composição. Você sabe a diferença de uma para outra? Então, temos que saber. Temos também a concordância e a regência, tanto a verbal quanto a nominal, e aparece aqui para gente as normas para a elaboração de redações, observando a questão da adequação de linguagem de um documento, a adequação ao formato, tá? Então, tudo isso daqui, se você for observar, isso aqui dá uma gramática completa, mais uns 4 livros, pelo menos. Pois é, como que você estuda isso tudo? Bem, eu tenho uma ideia para apresentar para você. Então, veja só. Nós temos um curso de português em questões comentadas da banca Selecom, tá? Que é a banca que vai fazer o concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu vou resolver 100 questões atuais da banca Selecom e aqui dentro dessas questões eu vou explicando
explicando para você o conteúdo. Então, veja, você vai trabalhar especificamente com a banca, tá? E você vai estudar aquilo que a banca quer que você saiba. E você tem um tempo de acesso aí ao curso de 180 dias ou até a aplicação da prova objetiva. Bom, não é? Bem, como que funciona isso? Então, observe. Eu selecionei aqui uma questão da banca Selecom de 2021. Então, agora, muito recente. E aqui a questão diz: a palavra acentuada por ser paroxítona é. Parece uma questão muito simples, não é verdade? Mas a primeira coisa que você tem que saber é que para você saber se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, você tem que olhar essa palavra de trás para frente. Ou seja, onde é a sílaba tônica desta palavra? Zezé, como eu descubro sílaba tônica? Uma maneira interessante é a seguinte: se houver acento, igual o caso de única, que tem acento, o caso de pública, que tem acento, o caso de também, que tem acento, o caso de invisíveis, que tem acento, que são as palavras aqui da questão, é claro que essas são as sílabas tônicas. Mas e se não houver acento? Daqui a pouquinho eu vou explicar para você. Então, você vai observar o seguinte, veja, se a sílaba tônica for a última da palavra, olha o sentido da minha seta aqui, tá vendo? É de trás para frente. Se for a última, essa palavra é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. Se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, o que eu tenho aqui é que única é uma palavra proparoxítona, que pública é proparoxítona, que também é oxítona e invisíveis paroxítona. A questão pede paroxítona, então resposta letra D, invisíveis. Só de você saber que a sílaba tônica, nesse caso, é aquela que está acentuada e também saber que você olha a palavra de trás para frente. Ficou fácil, não ficou? Pois é. Agora, tome cuidado com o seguinte. Tem muita gente que fala, proparoxítona, sílaba tônica é a primeira. Não. Olha a palavra proparoxítona. Tá vendo? Me interessam apenas as 3 últimas sílabas. A sílaba tônica está aqui, acentuada, não é verdade? Então, ela é proparoxítona, não é primeira, é antepenúltima. Veja, última, penúltima, antepenúltima. Percebeu? É aí que muita gente erra. E outra questão que precisamos tomar muito cuidado é quando não há a sílaba tônica. Como que você faz? Bem, uma dica é você chamar essa palavra. Por exemplo, se eu estiver do outro lado da rua e você for me gritar, me chamar, como você me chama? Você fala assim, Zezé! Viu que a última sílaba, ela se prolongou? Você falou Zezé! Pois é, essa que se prolonga é a sílaba tônica. Fácil, não é? Por exemplo, tem uma pessoa do outro lado da rua que tem apelido de mesa. Sei lá, tem um apelido de mesa. Como que você chama essa pessoa? Você chama assim, ô mesa! Então o me se prolongou. Você não fala mesa, não é verdade? Então a sílaba tônica que é a que se prolonga, é o me. Quando você tem a palavra lentamente, tá? Você tem lá uma pessoa com apelido de lentamente. Você chama essa pessoa, você chama como? Você chama assim, ô lentamente! Então, foi o men que se prolongou. Essa palavra também é paroxítona. Percebeu? Então, você vai fazer esse teste. Zezé, mas na hora da prova eu vou gritar? Claro que não. Você vai fazer isso mentalmente. Ué, mas tem jeito? Claro que tem, né? A gente faz tanta coisa, né, no pensamento, gritar é moleza. Vamos fazer um teste? Chama a Renata aí no seu pensamento. Viu qual a sílaba tônica? Apareceu aí o na, não é verdade? Isso, então é um teste muito simples para você fazer. Viu? É assim que a gente aprende, pegando uma questão e observando
tudo aquilo que pode gerar dificuldade. Bem mais fácil estudar assim do que pegar lá uma gramática e ficar estudando coisa desnecessária, não é verdade? Pois é. Bem, é por isso que está aí oferecido o meu curso Português em Questões Comentadas da banca Selecom, né, para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Se você se interessou aí pelo nosso curso, converse com a Malu pelo WhatsApp, certo? Você conversa com ela e você vai ficar assim impressionado como você pode fazer um curso com muita qualidade por um precinho bem acessível. Tá certo? Ah, um detalhe. Quando você for mandar um WhatsApp para Malu, que você fala: "Oi, Malu", olha, não põe acento não, tá? Sabe por quê? Porque Malu é uma oxítona terminada em U. É igual caju, tatu, urubu, angu. Então, essas palavras não são acentuadas. Nós não acentuamos oxítonas terminadas em U. Viu? É assim que se aprende. Nós não precisamos sofrer para aprender português. Olha, estou aqui na torcida por você, tá bom? Pode ter certeza que português com a Zezé Barino é simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.